Cara, existe alguma história que tu ainda sonha em contar? Que tu gostaria, né, num futuro próximo, sei lá, de Tem, cara. contar? Tem sim. De verdade, assim, não é demagogia não, mas eu gostaria de contar que um projeto de segurança pública tirou as facções do Rio de Janeiro das favelas. E não digo nem, assim, para não ser romântico demais, não é tirar de forma total, porque a gente sabe que o tráfico de drogas vai existir, mas assim... Tem viciado, tem droga. Exatamente. Mas o problema não é a droga. Hoje a gente já falou sobre isso. Não é a droga. Mas assim, tirar a ponto de não ter fuzil na favela, sabe? Do morador não ser tão Pacificar. refém. Pacificar. É assim, um projeto de pacificação real mesmo. Eu só acredito se tiver um macho igual teve lá o Bukele. Que pegou e prendeu 1% da população de El Salvador. O maior ídolo do céu, meu Bukele. Entendeu? Prendeu 1%. E lá o cara tem certeza do seguinte. Outro dia eu estava vendo um documentário entrevistando um vagabundo lá. Tatuado, né? Eu vi. Tu ia ser preso lá. Parada é o seguinte, se o cara soubesse que ele ia ser preso e ia ficar agarrado do jeito que ele estava lá, ele não tinha cometido o crime. Então, é muito louco, porque a gente fala de segurança pública, automaticamente a gente joga tudo nas costas da polícia, né? E do sistema penitenciário, quando na verdade... Mas é óbvio, de alguma forma a gente precisa de alguma medida drástica e precisa de vontade política. Porque ou a gente faz como o Bukele fez, ou a gente faz como a Colômbia fez. Eu lembro que na época da intervenção, eu entrevistei um professor de Sociologia e História, que foi o secretário de Segurança de Medellín, Juan Pablo Melguizo. Porra, Medellín é um lugar tranquilo pra viver. Medellín era a cidade mais violenta do mundo na época. E ele fez um projeto de pacificação, que foi o projeto que o Cabral copiou das UPPs, só que lá ele não construiu prisão, mas ele trabalhou de uma outra forma, né? Ele trabalhou no outro posto, né? No outro lado da ponta. O que o cara fez? Primeiro que ele cortou na carne, limpando quem era corrupto dentro da instituição. Lá não é Polícia Militar, né? Da Guarda Nacional, lá, a Guarda Federal. Então eles identificaram quem eram os caras corruptos, os caras que favoreciam o crime. Isso já foi um ponto. Cortou aí. Outra, os caras investiram de verdade na comunidade, né? Hoje Medellín é uma das cidades mais tecnológicas do mundo, porque os caras investiram nas comunidades, integraram elas à cidade e levaram luz para dentro da comunidade. Não tinha. Aqui eles trouxeram esse projeto, tudo que eles fizeram, o teleférico, Sim. o bondinho, tudo copiando de lá. Levaram creche. Sim. Porque a ideia da UPP, de início, que dizem que só tem 2 que realmente foram PP. O PP com o Estado entrando. Que foi no... Chapéu Mangueira. Que teve uma outra. Acho que as 2 na Zona Sul, não foram? Foi em Botafogo ali, Santa Marta. Santa Marta. Isso. Só essas 2 foi efetivamente o projeto. E, ó, de você chegar com creche, com escola, com saúde, humanizar aquela região. Sim, precisa. Não tem o como. restante foi só para inglês ver. E eu lembro, nessa época, de inúmeras coletivas do Beltrame, que era o secretário de Segurança Pública na época, ele falar exatamente isso. Não adianta só entrar com polícia. Não adianta só entrar com polícia. E assim, existem uma série de críticas que se deve ponderar em relação à política de segurança pública do Beltrame. Mas algo que não dá para falar, que ele não falou, foi exatamente isso. Ele falava, não é só polícia. Se a gente não entrar com o restante, se o Estado não entrar com todo o resto, não vai dar certo. Não vai dar certo. E não deu. Caramba, verdade. E falar com essa parada de Estado, eu li que você é muito a favor de levar o ensino do direito, o básico possível, para as escolas. Não é isso? Cara, eu acho isso maneiro, mas por quê? Conta aí. Porque eu acho que o direito, ele abre a nossa mente, né? Então, assim, quando você estuda direito, você separa o que é emoção do que é técnica. E isso me ajudou no jornalismo, porque muitas vezes a gente coloca a emoção. Só que a emoção não vai funcionar. Não é o que vai... E até me evita de cometer algum tipo de erro, porque eu sou técnico. O cara não foi preso porque o cara não cumpre os requisitos legais do 312 do Código de Processo Penal, que é a prisão preventiva. Sim. Então, a gente pode ficar aqui batendo a pé, falando porque o cara não foi preso, mas se o cara não cumpre, ele não vai ser preso. Porque não é um problema do delegado, não é um problema do judiciário, é um problema de lei, é um problema legislativo. Então, o judiciário tem que cumprir a lei. Às vezes, a lei está sendo cumprida e não é com aquilo que a gente acredita que deveria ser.
E acontece muito. Mas a partir do momento que você segue tecnicamente aquilo, você evita de... Você não está sendo ideológico, você não está sendo parcial, você está sendo técnico. E no direito, se chegasse pelo menos a introdução ao ensino do direito, no ensino médio, sabe, se a gente tivesse, e não só princípio básico de direito, mas também princípio básico de administração, algo que tiraram das escolas, eu tive isso na minha escola. Cara, eu acho que a gente tem que ter filosofia, antropologia, sociologia, sabe? Que realmente é a parte do ensino que vai fazer o cara sair de algo mais técnico e formal para fazer o cara pensar, sabe? Tipo, o cara não é obrigado a decorar uma coisa para poder passar na prova. Ele tipo, tem que raciocinar para fazer. Tem que raciocinar, não é tudo mais subjetivo, não é objetivo. Igual a matemática é objetivo, física é objetivo. A filosofia, a sociologia, a antropologia é subjetivo. Você tem uns pensadores que vão te fazer questionar, isso é importante. Então, eu acho que o direito daria mais noção para as pessoas entenderem todo o funcionamento do nosso sistema e daria mais embasamento para as pessoas cobrarem da forma correta. Eu acho que eu acho que não só o investimento no direito, acho que eu, até pelo fato de sou filho de educador, eu defendo que a grande reforma do Brasil passa por uma grande reforma na educação. A gente precisa cuidar da nossa educação melhor, porque está lá. Se a gente investir na educação da forma correta, a gente consegue reduzir a criminalidade. Inclusive, tem uma pesquisa do IPEA, que foi a última que foi feita, se eu não me engano, de 2019, que fala que se você investir 1% na educação, você diminui 2% de homicídio. É o Instituto de Política Econômica Aplicada, do governo federal. Então, os caras têm esse estudo, eles sabem que a fórmula é investimento na educação. Mas, de 2014 para cá, a gente tem cortes e cortes e cortes e cortes e cortes, e quando pensa em cortar, é a educação que vai. É incrível, né, cara? Mas, e vida mansa, se você pegar o que o Brasil investe na educação em cima do PIB, não é baixo comparado a outros países que estão infinitamente melhor. A questão é que o dinheiro que é gasto, que é destinado à educação, ele é todo contaminado. Exatamente. Entendeu? Dinheiro, se você falar em volume, é bastante grana. Mas acho que em tudo. Tudo na saúde também. Sim. Mas eu li um livro agora, o último, para mim foi fantástico, do cara que é o presidente daquela empresa Microlaser, que é o Multilaser. Tá, que é moedor de pobres. É bom. Maravilhoso. Ele dá um raio-x do nosso país, né? E ele apresenta soluções também, fazendo um comparativo com países. Eu estou dando essa sugestão aqui porque lá deu certo. E o resumo da ópera é o seguinte: o governo tem que ficar focado em saúde, educação e segurança. Educação e segurança. Mas ele não tem que te dar a educação. Quanto é que a gente vai investir aqui? Quem é a pessoa melhor? É o governo que é melhor para cuidar de faculdade? Universidade? Não. Não é. Ele não tem experiência nenhuma. O ensino, eu li um livro há pouco tempo falando que em algumas faculdades, um aluno sai em torno de R$80 mil por ano. O custo. Espera aí, se esse aluno aqui custa R$80 mil, eu não posso dar uma bolsa de 4 mil para ele ir para uma faculdade privada, que tem uma qualidade específica para fazer isso daí. Eu vou estar economizando e vou estar dando um ensino melhor. A mesma coisa com saúde. Então, a gente tem gastos muito grandes. E quem é que vai para a saúde? Só quem não tem jeito. Porque você tem teu plano de saúde, ele tem, todo mundo tem. Eu acho que a saída, só que isso favorece muita gente, né? É um ponto e aí, sensível, quem né? paga a conta? O pobre. Sim. Entendeu? Ele poderia ter um ensino melhor. Ele poderia, por exemplo, se a gente pegar aqui, estudo, privatizar estudo, o Estado vai continuar pagando. Ele vai falar assim, você mora onde? Eu moro aqui na Barra, ou mora no Recreio, moro em Madureira, tem a faculdade aqui, tu vai lá, apresenta o voucher, o governo paga para você. Saúde. E outra coisa, presídio.
privatizar essa porra. E tem um excelente exemplo de presídio privado em Belo Horizonte. Eu sei não sei se é disso. Belo Horizonte, não. Em Minas Gerais, não sei se é Belo Isso. Horizonte, mas é perto. Tem. O resultado, APAC, né? o custo é menor, o preso é melhor tratado, entendeu? E você não tem problema de escapa, de fugir, não tem problema de briga lá dentro, não tem. Aliás, quê? esse é um Porque, excelente... porra, você é fiscalizado e quem é privado. Então, esse é um exemplo muito interessante, porque esse, se eu não me engano, se chama APAC. Depois dá uma pesquisada aí. Acho que é APAC o nome do projeto lá de Minas Gerais. O cara, para ir para lá, ele tem que querer ir para lá. Né? Então, assim, não é qualquer um que vai. E não tem distinção do crime cometido pelo apenado. Então, o cara tem que querer ir para lá. Quando o cara vai para lá, ele tem hora para acordar, hora para estudar, hora para trabalhar, hora para comer, hora para ligar para a mãe ou para a esposa, hora para orar, para rezar, para ter um desenvolvimento espiritual. E esse lance de falar com a família, todos os dias ele tem que falar com alguém da família dele, ou com a esposa, ou com a mãe, ou com os filhos. Todos os dias ele fala com alguém da família dele. Porque é importante essa relação com a família, justamente por cara se humanizando. Porque a família não quer que ele fique no crime. A família não quer que ele fique preso. Então, para a família, o interessante é que ele se recupere realmente. Sim. E ele tem cama para dormir, banho quente. Só que ele tem todas essas regras, né, para seguir. O carcereiro é um apenado, é um cara que está cumprindo pena. Então, o cara que tem a chave das celas e do presídio é um cara que tá... E a última pesquisa que saiu, o índice de reincidência era de 3%. Aqui no Brasil, das cadeias públicas, é de mais de 70% o índice de reincidência. Então, assim, é uma prova de que, se fizer da forma certa, tratando o preso da forma correta também, é interessante. Você tem um impacto social muito grande. Porque, afinal de contas, a gente precisa olhar realmente para o sistema penitenciário, porque todas as facções nascem ali. O cara não faz nada. É verdade. É a faculdade do crime ali, e ainda o cara é maltratado pelo Estado, né? Porque é mesmo, o cara fica com mais raiva do Estado. Entendeu? É tudo. É PAC mesmo, né? É PAC. Caraca. Mas tem em Minas, tem outros, acho que são 3. Mas tu sabe que já tentaram trazer essa discussão aqui pro Rio de Janeiro, pro sistema de socioeducação, pros menores? Só que é complicado, porque é assim... tanto no sistema de socioeducação, né, que é o Legase, quanto no sistema penitenciário, o negócio é muito louco, né? Tudo é muito caro, né? Aqui no Rio de Janeiro, um pãozinho chegou a custar R$8. Então, por isso que querem que o governo... O sistema é foda, já dizia Capitão Nascimento. Você vê, 80 mil que custa um aluno numa universidade. Não são em todas, mas ao ponto de chegar a 80 mil. Eu pago na faculdade do meu filho, que estuda numa faculdade boa, que é o IBMEC, pago 4 mil e pouco. A gente precisa rever muita coisa. Olha quanto o governo ia economizar. Para um que paga de 80, dá para pagar 2. Verdade. Entendeu? Caraca. É muito louco. Não, é muito louco. E você A máquina, para se sustentar, ela tem que... E aí você vai aumentando, vai aumentando o gasto. E quem paga a conta é o pobre. Uma vez eu fui criticado... Ele fala disso tudo, mas quem paga a conta é ele. Uma vez eu fui criticado, eu estava apresentando Cidade Alerta, né? Teve uma discussão lá sobre a privatização das universidades públicas. E eu disse... é terreno fértil. É, terreno fértil. Eu disse que eu não sou a favor da privatização das universidades públicas, mas eu sou a favor de que quem tem condição de pagar, que pague. Porque quem tem condição de pagar e paga, garante o ensino daquele que não tem. Então, assim, o governo tinha que entender a necessidade de cada um que está ali. Porque hoje, como é que funciona a faculdade pública? Hoje, o cara que estuda nos melhores colégios passa na faculdade pública. Isso aí. Enquanto o cara que estudou no colégio público a vida inteira, ele vai fazer uma faculdade particular que está no mercado, dando espaço para ele estudar. Então, assim, se inverteu completamente. Isso aí. Se não fosse pelas cotas, o cara que estudou a vida inteira no colégio público, ele não vai entrar nunca numa faculdade pública. Porque o ensino público não vai oferecer para ele subsídio suficiente para ele passar no vestibular. É claro que existem exceções de pessoas que estudaram em colégio público e passaram, tem, mas é exceção, não é a regra. E a gente só se baseia pelas exceções. Exatamente. Aí você fala, mas o fulano estudou a vida inteira, cara, mas é um... Porra, cenário, e os outros 10 milhões? E aí eu fiz assim, cara, a pessoa que vai fazer faculdade faculdade de medicina na universidade pública não é pobre.
Se você pegar, cara, tem 1, 2, sei lá, se você colocar 10% que veio da comunidade, é muito. Muito. A maioria estudou nos melhores colégios do Rio de Janeiro, nos melhores colégios de São Paulo e tá lá na faculdade pública. Porque esse cara, que o pai tem condição de pagar, ele não pode pagar a mensalidade. Porque se ele não vai estudar na faculdade pública, ele vai pagar 10 mil, 15 mil reais por mês para uma faculdade particular. Por que ele não pode pagar e não garantir o ensino daquele que não tem condição? E o governo identificar qual é a situação do Anselmo. Pô, o Anselmo, ele precisa de uma bolsa de 2 mil reais porque a família dele tem condição, o pai dele trabalha, não sei o que, 2 mil reais para ele estudar, maneiro para ele. Só que tem gente que, cara, se você não der dinheiro, o cara não consegue estudar. Porque o cara precisa, ou ele estuda ou ele trabalha. Então muitas vezes o cara opta por trabalhar e não estudar porque ele precisa levar o dinheiro para dentro de casa. É isso aí. Então o governo tinha que estar ligado nisso, né, cara? Só que... Ele, nesse livro, ele fala de uma coisa interessante que é com relação à multa, né? E ele dá a ideia que a multa deveria ser proporcional ao que você recebe. Porque um cara de Lamborghini avançar o sinal, ele avança quantas vezes ele quiser. Exatamente. Ele excede a velocidade quantas vezes? 200 reais? Bluf. E o cara que é trabalhador, que está ali com a tua Kombi que avança o sinal. Bom a ponto. mesma multa do Bom cara. ponto para raciocínio, para Né? pensar. É por isso que... Porque qual é a função? Penalizar. A multa é para te penalizar. Só que um cara muito rico, 200 reais. É por isso que a maioria dos acidentes de trânsito com vítimas fatais, quem está dirigindo? Um playboy. É. Porque o cara ignora o risco que ele causa tem do pai, né? Exatamente, ele tem um pai que é influente, ele tem dinheiro para pagar a multa. Então ele ignora completamente o risco daquilo, ele dirige embriagado, ele está dirigindo em alta velocidade. Na maioria dos E sabe casos... que não dá nada. Não dá nada, exatamente. Dá merda quando acontece de você... E não, né? e assim, e até mesmo pelo fato de quem comete ser um cara que está numa classe social privilegiada, não vai acontecer. Muitas das vezes não dá merda. Não dá merda. Não, muitas das vezes não dá merda nunca. O delegado pode até chegar lá na imprensa e falar assim, ó, não, porque é o dolo eventual, porque ele ignorou o risco. Cara, quando subir, vai para homicídio culposo. Porque tá na lei também, né?